Queridos irmãos e amigos, mais uma vez, nós estamos juntos diante da palavra do Senhor para mais uma mensagem. Vamos ver nesta mensagem mais uma façanha do poder, do grande Deus que nós servimos. Nós estamos examinando e estudando o capítulo 43, versículo 2 do profeta Isaías. Neste versículo, Deus fez três grandes promessas ao seu povo, o povo de Israel. Lembra que ele disse: quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Nós falamos em mensagens anteriores, mostrando na Bíblia Sagrada que essas promessas de Deus foram cumpridas de maneira completa, de maneira palpável, de maneira visível na vida de Israel. Mais uma terceira promessa que ele fez ao seu povo foi: quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Quando isto aconteceu na vida de Israel, assim como as duas primeiras grandes promessas, Deus as cumpriu de maneira completa e pessoal. Essa terceira, é claro, feita pelo mesmo Deus, também há de se cumprir na vida do seu povo. Mas quando é que Israel passou pelo fogo? Nós vamos ver hoje a história surpreendente de três homens hebreus da linhagem real do povo de Deus, que quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, no ano terceiro do rei Jeoiaquim, que era rei de Judá, o rei Nabucodonosor invadiu e dominou Jerusalém, levou muita gente cativa a Jerusalém. Entre este povo que foi levado a Jerusalém, foram levados três homens, aliás, quatro homens hebreus. Trata-se de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. São três homens hebreus da linhagem do povo de Deus, quer dizer, da linhagem real, e são eles hebreus do povo de Deus que agora eram escravizados e levados para Babilônia e agora viviam sob a custódia, sob o poder do rei Nabucodonosor, que era então rei da Babilônia. E essa história é muito surpreendente. Eu quero falar especialmente sobre os três, Ananias, Misael e Azarias, cujos homens tiveram seus nomes mudados lá na Babilônia para Sadraque, Mesaque e Abednego, isto nomes dados pelo rei Nabucodonosor devido ao nome dos deuses que eram adorados naquela terra. E lá estavam os três hebreus, ou seja, os quatro, porque Daniel também estava, falaremos sobre Daniel numa outra mensagem, mas eu quero falar especialmente sobre esses três, Ananias, Misael e Azarias, os homens que Deus usou para cumprir essa promessa que ele fez. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Observe os detalhes da promessa de Deus. Não te queimarás, nem a chama arderás ou arderá em ti. Quer dizer, não haverá cheiro de fogo no vosso corpo após ter passado pelo fogo. É incrível, mas é verdade. Parece que nós temos uma certa dificuldade para compreender certas passagens bíblicas, porque nós, como diz a Bíblia, fizemos negligentes, fizemos preguiçosos, relaxados e descuidados quanto à leitura da palavra de Deus, sem levar em conta que o inimigo de nossas almas, Satanás, ele cegou a mente das pessoas para não compreender a palavra do Senhor. Ele obscureceu a mente, entenebreceu a mente e endureceu o coração para manter os homens
na ignorância, na falta de conhecimento e separados de Deus para sempre. Mas pela graça e misericórdia de Deus, estamos aqui diante da sua palavra, desvendando esses segredos, esses mistérios de Deus, a fim de que possamos receber de Deus a graça e o conhecimento, para compreendermos um pouquinho sobre este grande Deus a quem nós servimos, o Deus de Ananias, Misael e Azarias. Olha, o capítulo 3 de Daniel é o capítulo que narra esta história do cumprimento da promessa de Deus feita em Isaías 43, versículo 2, a última parte do verso. Quando passares pelas águas, ou seja, pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Vejamos então a grande promessa de Deus cumprida na vida desses três homens. O capítulo 1, versículo 1 de Daniel, nos diz o seguinte, capítulo 1, versículo 1. No ano terceiro do reinado de Jeoiaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, e a Jerusalém e a sitiou. Portanto, agora Jerusalém estava dominada, sitiada por esse rei, e ele leva então, segundo o capítulo 3, ou seja, o capítulo 1 de Daniel, ele leva então prisioneiros esses quatro homens. Daniel, juntamente com seus companheiros, Ananias, Misael e Azarias, levando em conta que esses filhos de Israel eram homens destros quanto o conhecimento da palavra de Deus. Eles eram treinados, eles eram criados sob a palavra do Senhor. Eles eram criados sob a orientação da palavra de Deus. Então, é o que nós poderíamos chamarmos aqui de crentes maduros, crentes experimentados, crentes que tinham suas faculdades exercitadas no conhecimento da palavra de Deus. E Deus vai usar os três para cumprir através deles esta grande promessa que ele fizera em Isaías capítulo 43, versículo 1. Olha o capítulo 3, versículo 6, o que nos diz a palavra do Senhor. Daniel, capítulo 3, versículo 6. E qualquer que não se prostrar e não a adorar, será na mesma hora lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Essa aqui é uma determinação do rei Nabucodonosor, um rei perverso, um rei idólatra, que adorava os deuses que não são Deus, os deuses mortos, como disse Salmos, os Salmos 15, o Deus que tem olho e não vê, tem boca e não fala, tem mão e não apalpa, tem pé e não anda, e nenhum som lhe sai da garganta. Se perguntarmos, nada ele pode nos responder. Esse era o tipo de deuses que era servido na Babilônia. O rei Nabucodonosor, como um homem incrédulo e ímpio, ele servia esse tipo de Deus. E agora ele criava uma lei para que todos na Babilônia adorassem os seus reis, ou seja, os seus deuses, e ele faz um edito, uma lei, uma ordem, e diz que todos teriam que adorar ao Deus da Babilônia. Ou adorava, ou, se não, seria lançado no mesmo instante na fornalha de fogo ardente. Agora, veja o versículo 1 do capítulo 3. Para entendermos o versículo 6, vamos voltar para o versículo 1, o que realmente o rei estava se referindo, a quem o rei estava se referindo. E o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a sua altura de 6 côvados, levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. Aí vem o versículo 6, completando a leitura do versículo 1, dizendo que o edito, que a ordem do rei era urgente, séria, determinante e não podia ser quebrada. Todo aquele que não adorar essa imagem, segundo ele, seria no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Agora veja que os três hebreus, Ananias, Misael e Azarias, estavam sendo observados pelos
pelos os homens do reinado, os policiais, por assim dizer, os súditos do rei. Todos estavam de olhos, aliás, em toda a sociedade da Babilônia, inclusive nos 3 hebreus, para saber se eles iriam adorar ou não. Olha o que diz o versículo 12 do capítulo 3. Vieram e disseram ao rei: Rei, há 3 homens hebreus, ou judeus, os quais constituíste sobre os negócios da província de Babilônia. Sadraque, Mesaque e Abednego, nomes que o rei havia dado a eles. Eles disseram: estes 3 homens, ó rei, não fizeram caso de ti, teus deuses não servem, nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Observa que era uma acusação direta e pessoal aos 3, a Ananias, a Misael e Azarias, como aqueles que estavam desobedecendo a determinação real, a determinação judicial. Portanto, além de serem observados, os 3 foram desafiados e humilhados. O versículo 15 do capítulo 3 de Daniel diz o seguinte: o rei chegou e disse para eles: agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de todas as espécies de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas, o rei estava determinando, mas, se não a adorardes, sereis lançado na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. E ainda o rei, na sua ignorância, faz um desafio àqueles homens, desprezando o Deus a quem eles serviam. Ele disse: e quem é o Deus que poderá livrar das minhas mãos? Olha que o rei estava realmente decidido a colocar esses homens na fornalha de fogo ardente, caso eles não obedecessem à sua ordem, à sua determinação judicial. Mas ele menos entendia, pouco entendia, da vida desses 3 homens, que eram crentes maduros, determinados e que estavam alimentados através da palavra do Senhor, e que para eles um desafio como este era muito pequeno diante de um Deus tão grande. Mas será que Sadraque, Mesaque e Abednego suportaram, aguentaram? Ou eles cederam às determinações judiciais quanto à intervenção do rei no que diz respeito à adoração do seu Deus ao servir ao seu Deus? A quem eles iriam servir agora? Você acha que eles cederam à ordem do rei? O rei foi muito claro: se vocês obedecerem, isso será bom para vocês. Se não, vocês serão lançados na fornalha de fogo ardente. Os 3 deram resposta ao rei. O versículo 16, os versículos 16 ao 18, olha o que a resposta desses 3 homens ao rei Nabucodonosor. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Que coisa interessante, que coragem desses homens, desses servos de Deus. O verso 17 diz: eis que o nosso Deus a quem nós servimos é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. O verso 18 eles afirmam dizendo: e se ele não nos livrar, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Como o mundo precisa de crentes com determinação assim, diante de tudo aquilo que interfere na adoração e no serviço do Deus a quem nós servimos. Estes homens, para nós,
são um grande exemplo de fidelidade, de coragem, de determinação, mas, sobretudo, de fé verdadeira no Deus verdadeiro. Mas, além disto, os três foram submetidos à prova de fogo. Observa o que diz o versículo 19, o versículo 20, e vou terminar com o versículo 23. Verso 19 diz o seguinte: então Nabucodonosor se encheu de furor, quer dizer, de ira, de raiva, e mudou-se o seu aspecto, o seu semblante, e naquele momento ele estava irado contra Sadraque, Mesaque e Abednego. E o que ele fez? Falou e ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. Observa a ira do mundo, a ira do mal, a ira da justiça corrupta contra os servos do Senhor. O rei diz: agora aqueçam a caloria, aqueçam a fornalha 7 vezes mais do que geralmente se costuma fazer. Porque a fornalha representava a ira do rei contra a fé e a determinação dos três, Sadraque, Mesaque e Abednego. O verso 20 diz: ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego para lançá-los na fornalha de fogo ardente. Olha que prova terrível esses 3 homens passaram. Eu creio que eles vão cederem. E quem sabe vão dizerem: não. Ao invés de irmos para o fogo, é melhor por um instante servir aqui ao Deus da Babilônia. É melhor servir por um instante a ordem do rei. Isso é passageiro, é por enquanto. Logo a determinação, logo aquilo que é determinado pela justiça passa, e quando voltar ao normal, tudo também se volta ao normal. É assim que nós nos enganamos. É assim que nós pensamos. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego tinham um outro pensamento. Nenhum momento, por nenhum segundo, eles queriam ceder à determinação de uma lei perversa e má que feria os princípios de Deus na vida deles. Agora veja o verso 23. Embora a ordem sendo urgente, ainda se agravou mais. O verso 23 diz: e estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente, com roupa, chapéu, calçado, tudo quanto eles tinham, foram lançados para dentro da fornalha de fogo, e a fornalha estava tão quente. A Bíblia diz que aqueles que levavam esses 3 homens foram queimados também pelas chamas da fornalha tão quente que estava. Imagine então, se eles foram jogados lá dentro, é claro, talvez foi o pensamento de Sadraque, Mesaque e Abednego. Estou fazendo aqui uma conjectura. Quem sabe eles pensaram: já que a fornalha está tão quente, a gente vai ser jogado, vai ser queimado e termina aqui a nossa vida, a nossa história, e acabou a história. Mas lembra o que eles disseram no versículo 18, ou versículo 19 e 20? Nós não obedeceremos a tua ordem. Deus vai nos livrar, mas se ele não nos livrar, nós não te serviremos. Eles estavam determinados. Mesmo que Deus não os livrasse, eles preferiam a fornalha de fogo ardente. Mais uma vez eu repito, querido irmão que está me ouvindo, como nós precisamos, nestes tempos de tanta contradição, a palavra, a ordem, a igreja do Senhor Jesus, de crentes determinados, crentes que tenham uma fé, como Sadraque, Mesaque e Abednego, não desrespeitando a justiça, porém desrespeitando ordens corruptas que ferem os princípios de Deus. É bom lembrar que Sadraque, Mesaque e Abednego, como bons crentes, eles não estavam desobedecendo à justiça, eles estavam desobedecendo à ordem judicial que feria os princípios do Deus que não pode mudar. Isso aqui há uma diferença. Eles estavam determinados à morte, a mudar os princípios de Deus, porque os princípios de Deus não são mudados.
Agora, o versículo 27, a Bíblia diz que Deus provou o que havia dito em Isaías 43, versículo 2. Se lembra? Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Chegou a hora da grande provação. Chegou a hora de saber se Deus provou ou não a sua palavra sobre os seus servos. Eles agora estavam dentro da fornalha de fogo ardente. O versículo 27 do capítulo 3, a Bíblia Sagrada diz o seguinte: E reuniram-se os príncipes, os capitães, os governadores e os conselheiros do rei e contemplaram esses 3 homens vivos que o fogo não tinham queimado, não tinham tido poder sobre eles. Quer dizer, eles viram esses homens, eles estavam vivos e que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos. Nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Você se lembra do que Deus disse? O detalhe do versículo 2 do capítulo 43 de Isaías? Ele disse: o fogo não te queimará e nem se encontrará cheiro de fogo sobre o teu corpo. Quando ele diz, quando passares pelo fogo, ele não te queimará, nem arderá sobre ti as suas chamas. Aqui a Bíblia categoricamente afirma que após estes homens serem jogados na fornalha de fogo ardente, os homens foram provados, foram vistos por todos os súditos do rei, que nem cheiro de fogo havia sobre o seu corpo. No entanto, eles estavam dentro da fornalha de fogo ardente, mas eles estavam andando sob a direção de um personagem que era estranho. O rei disse: nós não jogamos 3 homens atados aqui dentro da fornalha de fogo? Sim, ó rei, lançamos. Ele disse, mas eu vejo 3 homens andando sobre as brasas, e um deles tem a presença, ou aparência, o aspecto dos filhos dos deuses. Quem era ele? Sem dúvida, o Senhor Jesus, que na sua aparição no Velho Testamento, ele aparece ao lado de Sadraque, Mesaque e Abednego, protegendo-os. Ele disse com muita clareza, na resposta do rei, ou seja, na resposta desses homens, que Deus havia lhe livrado do poder do fogo e, mais uma vez, a palavra de Deus estava sendo provada, estava sendo cumprida. Vale a pena a gente ouvir essas histórias bíblicas verdadeiras e verídicas, porque isso nos ajuda a viver num mundo de tanta contrariedade, de tanta dificuldade, de tanta maldade contra os princípios de Deus. Se tu és crente em Cristo Jesus, tenho certeza que Ele está nos convidando neste momento, através dessa palavra, a tomarmos uma posição firme quanto às determinações que ferem os princípios de Deus. Isso me faz lembrar de quando os apóstolos em Jerusalém, já no Novo Testamento, foram desafiados a calarem as suas bocas e não falarem mais em nome de Jesus. Esta era uma determinação que vinha do Sinédrio, das 70 autoridades que compunham o poder judiciário de Jerusalém. Pedro, naquele momento, se levanta e diz: julga entre vocês se é certo ou melhor obedecer a Deus ou às autoridades ou a vocês. Ele disse, porque nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Queridos, Jesus, na promessa à sua igreja, quando ele institui, quando ele faz a promessa de edificar a sua igreja, em Mateus 16, 18, ele diz, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele estava dizendo, a igreja vai romper até a última instância, e isto acontece com aqueles que creem em Deus. Espero que você não seja daqueles que recuam na fé, daqueles que recuam
em detrimento de uma ordem corrupta e perversa, contra os princípios que são determinados por Deus e que estão na sua palavra. Deus está no seu trono. Diz os Salmos que ele está olhando para os homens da terra e ele está procurando os fiéis da terra para que habitem com ele. Neste momento, Deus é glorificado. Nessa altura da história de Sadraque, Mesaque e Abednego, Deus é glorificado. Olha o que diz o versículo 28 do capítulo 3 ainda. Diz o seguinte: falou Nabucodonosor, dizendo: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para ser queimados, ou serem queimados, do que adorar a outros deuses, senão ao seu Deus. O próprio rei diz que eles violaram a lei do rei. Não sou eu que estou incitando isto. O próprio rei Nabucodonosor foi obrigado a reconhecer que Sadraque, Mesaque e Abednego desobedeceram à determinação perversa e maldosa do rei, preferindo serem queimados do que servir a um Deus estranho ou a uma determinação judicial que não tinha princípio nem base na palavra do Senhor. O rei foi obrigado a reconhecer que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego é o único Deus verdadeiro. Quero terminar lendo o verso 29. Olha como ele foi obrigado a reconhecer o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego como o único Deus verdadeiro e grande. Por isso, pois, é feito um decreto pelo qual todo povo e nação e língua que estiver, ou seja, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Portanto, querido, observa que agora o rei é obrigado a se curvar. Quem sabe o mundo seria melhor. Quem sabe o mundo se converteria se os cristãos munidos por uma fé verdadeira, uma fé que leva a caminhar na contramão deste mundo, determinasse a servir ao Senhor, custe ao que custasse, ainda que custasse a vida, estariam firmes e servindo ao Senhor. Quem sabe isso resultaria na salvação de tantas autoridades travestidas de poder e de justiça celestial. Quem sabe isso resultaria na conversão de homens perversos que não respeitam a palavra de Deus e tentam menosprezar a tua e a minha fé em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. O Senhor te guarde. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego foram 3 homens que deixaram para nós grande exemplo. Eu espero que essa mensagem possa falar ao teu coração, possa vir de encontro à sua vida, que você possa determinar neste momento, nesta hora, neste minuto, entregar a sua vida a este Deus. Seja a situação, seja o extremo pelo qual você esteja passando, seja o limite em que você esteja, entregue sua vida ao Senhor Jesus. Deus é o mesmo, Ele não mudou. Ele foi ontem, é hoje e será para sempre. Ele vela sobre a sua palavra para fazer cumprir. Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado, meu Deus, pelo exemplo de Sadraque, Mesaque e Abednego. Fala ao nosso coração, move o nosso coração, o nosso espírito, Senhor, ao ouvir essa palavra e nos conduz por esta fé verdadeira, firme, inabalável, desafiadora, diante de um mundo de pecado, de um mundo mau e perverso que tem tentado fazer que a tua igreja, que o teu povo se cale e que a tua palavra não seja anunciada. Nós oramos agradecidos no nome precioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Obrigado, querido, por participar. Obrigado por ouvir. Transmita essa mensagem, envie aos seus grupos de WhatsApp, aos seus amigos. Vamos juntos servir
ao Deus que, diante dele, o fogo perde o seu poder. Até a próxima mensagem, se Deus nos permitir.